Eu queria saber um pouco de vocês, como foi a jornada de vocês como meio que influenciadoras, assim, sabe? Na criação de conteúdo, assim. Como que foi a jornada? Vocês já começaram se comunicando muito bem nas redes sociais? Como é que foi, assim? É engraçado porque nós temos uma jornada diferente. Então, aqui, por mais de nós sermos muito conectadas hoje, inclusive a Paula, quando eu conheci ela falou: eu sou uma pessoa totalmente introvertida. E eu falava: não, Paula, você tem que conectar com as pessoas. E ela falava: meu Deus, mas é cansativo pra mim. Uhum. E assim, porque eu sou extrovertida na essência, né? Eu tenho a extroversão desde criança. Apesar de quando eu era uma criança, eu era mais tímida, eu era mais a turminha dos excluídos, eu não era a pessoa mais descolada. Só que conforme eu fui crescendo, aliás, com a média de 20 anos, eu decidi que eu queria ser Miss. E eu participei de concurso de beleza. E aí eu ganhei o primeiro concurso, né? Eu me dediquei e tudo mais. E aí eu entrei para a área da comunicação. Eu falo que ter entrado como me tornado Miss me abriu portas para me tornar modelo comercial, porque eu não sou uma pessoa muito alta, né? Então eu não era no mundo das passarelas. Eu fui pro comercial, foto, televisão. Então eu fui desenvolvendo minha comunicação, tendo oportunidade, eu falo da experiência. Então desde os 20 anos essa área. E aí, claro, eu me formei em outras áreas, trabalhei no mundo corporativo. Eu sou contadora. Contadora, né? Nossa, é muito diferente. Eu sou contadora e esteticista de formação, né? Legal. Então eu falo que essa vida foi mudando, assim, eu tive vários reposicionamentos. E aí, o que eu acredito que deu um bom na minha vida pessoal foi porque eu me tornei atleta de fisiculturismo. Então, eu fui por 3 anos competir, né? Eu fui campeã brasileira por 2 anos, Sério, inclusive. que massa. Sim, na minha Cara, categoria. isso é muito legal. A galera aqui da escada aqui tá nos projetos aí que todo mundo se interessa muito por musculação e tudo mais. Muito legal. Mas eu falo que o fisiculturismo, ele foi uma escola pra minha vida, principalmente de resiliência, de saber Cara, a controle da mentalidade, mente. né, de um atleta, de fisiculturista e tudo mais é muito legal. Eu acho que eu admiro muito, assim, os atletas. Não é fácil, assim. Não, mas eu nem recomendo, tá? É uma Não. vida, assim, surreal. Você chegar pertinho disso é suficiente, controlando ali o limite da saúde, sabe? Porque um atleta, ele sai dos limites, assim, então... Mas foi legal, foi assim onde eu dei uma reviravolta na minha vida. Foi onde eu vi que eu tava fazendo tudo errado, que eu não trabalhava onde eu gostava, e aí eu decidi mudar. Chutei o balde, comecei a trabalhar com marketing e vendas, entrei para uma empresa, comecei do zero, e fui crescendo, me dediquei, me destaquei na empresa, quando comecei a ser chamada para dar treinamentos dentro dessa empresa. Era uma multinacional de vendas direta. E aí eu comecei a dar treinamentos pro Brasil, dar treinamento online, treinamento presencial. E despertou a Kelly mentora, a Kelly empresária, a Kelly que não queria mais ser uma colaboradora. E a partir de então, eu comecei a me trabalhar nas redes sociais, desde todas as fases, né? Na época de Miss não tinha rede social, na verdade, mas na minha época de atleta de fisiculturismo, eu me posicionei muito nas redes sociais. Então, foi onde as pessoas me conheceram, eu cresci muito, e quando eu decidi fazer um reposicionamento de falar de empreendedorismo, de estratégias, eu perdi muitos, inclusive a gente fala de seguidores, né? Mas eu perdi, assim, muitos, uma média de 30 mil pessoas, porque eu fiz um novo reposicionamento nas minhas redes sociais. Né? Mudei totalmente. Só que eu falo assim, que você quer mudar, basta você começar. Porque hoje eu sou vista como autoridade na minha área, tem pessoas que nem lembram, e quando elas lembram, elas falam: nossa, é muito legal ver essa, né, dois lados, assim, né? Antes eu só falava de beleza, e agora eu mostro que a mulher pode ser, né, pode, se ela quiser, ser bonita, cuidar da sua imagem, mas ela também pode ser uma empreendedora, ela pode ser inteligente, pode fazer negócios. E é legal que isso, acho que uma coisa chama... As duas coisas chamam a atenção, né? E toda vez quando eu conto, as pessoas falam: nossa, tanta... Porque as pessoas não têm ousadia, né? Elas não têm coragem de mudar. De mudar, né? Boa, muito legal. E essa experiência de vida é muito legal, né? Realmente, muito legal a sua história. Então, você começou forte nas redes sociais como fisiculturista, e daí foi depois que você trocou meio que a carreira, você conseguiu, assim, mas já sabendo mais ou menos como... eu já tendo a experiência já, né, da comunicação há muito tempo, assim. Eu aprendi na prática, né? Eu falo que o fisiculturismo me ensinou a ser a escola da vida ali na prática, realmente, das redes sociais. Então, eu fui entendendo, porque obviamente, nessa época eu me tornei um pouco de influenciadora para outras marcas, porque como eu chamava muito atenção, as marcas me procuravam, né? Eu fiz propaganda para marcas bem grandes no Brasil, principalmente da área da suplementação e tudo mais, né? Então, eu era uma musa fitness, como as pessoas falam. E aí, eu aprendi a vender. E a minha ideia era sempre querer vender as marcas. Eu não queria só ser fútil, só postar alguma coisa. E eu vi que isso podia ser algo meu, em vez de ser dos outros. Foi aí que
que eu me despertei realmente para parar de vender para os outros somente e começar a vender. Então, quando eu me reposicionei para o que eu faço, empreendedorismo, treinamentos, palestras, eu comecei a já com estratégia, sim. Então, eu já tinha uma base da experiência. E, obviamente, que eu fui estudando durante todo esse processo, né? Muito legal. Sabe que esse meio do fisiculturismo, musculação, eu acho que é uma das áreas que trabalha melhor as redes sociais, assim, no geral. No YouTube, Instagram, tudo. É tipo uma relação entre influenciadores e marcas, assim, sabe? De eles terem muitos influenciadores, as marcas criarem muito conteúdo que engaja, um conteúdo que é interessante, assim, para o pessoal do meio. E eles têm uma relação entre influenciadores e marcas muito boa. Eles geram muitas vendas através da internet, assim. Sim. Acho que para vários clientes, assim, nossa, quando a gente vai ajudar na parte de conteúdo, a gente traz esse mundo, assim, da musculação, de como eles criam conteúdo, como eles contratam influenciadores, coisas desse tipo, porque eles são muito bons nisso, assim. São canais muito grandes, são canais que conseguem se posicionar muito bem, conseguem falar com o público deles muito bem, eles crescem muito. Então, acho que é um dos meios que o pessoal manda melhor, assim, nessa parte. Sem dúvidas. Eu falo, você quer crescer, mostrar o corpo na rede social rapidinho. Não, mas não só essa parte do corpo, do conteúdo em si, assim, tipo, do que eles eram de conteúdo, Sim. assim. Mas é porque gera muito desejo, né? As pessoas querem estar esteticamente atraentes. E mais do que isso, quem trabalha nessa linha fitness é muito prova. Ela prova que ela é boa naquilo, porque é visual o resultado, né? Então, é mais fácil do que quando você vende o conhecimento, por exemplo. Você tem que provar com outro... uma coisa intangível. Agora, quando você vende corpo, vende alimentação, propriamente os influenciadores, eles são resultados, digamos, daquilo que eles vendem, né? Então, é mais fácil de fazer as pessoas... E é desejo, né? Um desejo mundial das pessoas serem esteticamente apresentáveis, né? E eu acho eles bem inovadores, assim, quando começou o podcast, eles já tinham podcast, eles têm podcast no meio dos eventos, então ele tem a parte de cobertura de eventos, eles têm diversos tipos de conteúdo muito interessantes, tipo, vou visitar academias do mundo inteiro, e daí falam das principais máquinas, coisas do tipo, dão dicas de tudo, né, dica de alimentação, de tal, então eu acho que a parte educacional, todo tipo de conteúdo que eles produzem, eu acho que é muito referência, assim, muito legal. Paula, e o seu? Como é que foi o seu histórico? Assim, já começou arrasando nas redes sociais, já mandava ver? Como que foi a sua evolução, assim? Não. Eu nunca usei, nunca tinha usado as redes sociais para trabalho, para divulgação. Era só para contato com a família, né? Minha família toda mora cada um num canto. A maior parte da minha família mora fora do Brasil, nem tá mais aqui dentro. Então, era para isso, era para acompanhar a vida, assim, né? E um dia eu fui numa empresa pra gente fechar um contrato de uma palestra, né? E a diretora de RH perguntou qual era o meu Instagram. E eu tinha 200 seguidores. Ela falou que eu não tinha autoridade para falar sobre. E aquilo me chocou. Como pode você, né, ser questionado se você é bom ou não em algo, se você tem ou não conteúdo sobre algo, pelo número de pessoas que te seguem. Aí foi ali que eu virei a chave e comecei a trabalhar, e ainda estou trabalhando muito, ainda tenho muito que fazer com as redes sociais. Eu estou ainda começando nas redes sociais, né? Aquilo foi onde me assustou porque eu não tinha noção disso. E a gente está falando de 2 anos, mais ou menos, né? Foi ali na pandemia. Então, ainda é muito recente para mim. Eu não usava as redes sociais com intuito. E hoje nossa, é outra vida, né? Então, eu cheguei em lugares que possivelmente eu não teria chego sem as redes sociais. Então, hoje eu já dei palestra no Brasil todo. Já dei aula na França. Caramba. Né? Já tenho mentorados fora do país. E como seria isso sem as redes sociais? Porque antes disso, eu nunca tinha feito. No mínimo, ela traz uma credibilidade, né? Para validar alguma coisa sobre você. Muito legal. Sim. Mas como, para mim, né, tem um valor muito forte o ser, né, e não o ter, eu não olhava para isso. E eu tive que ressignificar aí algumas coisas, né? A gente tem que entender qual é o momento, o que é importante, o que os números estão falando, né? E tá sempre estudando. Como empresários, né? Empresários têm que estar... Sim. Tem que estar bem ligado.